Muitíssimo boa tarde. Seja bem-vindo à nossa terceira aula dessa semana, onde nós estamos falando sobre a parte documental da sua clínica. Parabéns por estar assistindo às aulas, parabéns por ser um profissional preocupado com a sua atuação. E eu fico muito feliz de poder ajudar. Hoje nós vamos falar sobre o termo de consentimento. Alguns profissionais gostam de chamar de termo de consentimento informado, outros profissionais gostam de ensinar que o nome correto seria termo de consentimento livre e esclarecido. As duas formas estão corretas, tá? Você pode chamar da forma que você achar melhor. O que importa para a gente é entender para que o termo de consentimento de fato serve. Tem muitos profissionais que gostam de usar um termo de consentimento único para vários procedimentos. Eu não defendo essa forma de atuar, tá? Até porque cada procedimento ele é único, assim como as suas intercorrências. Cada procedimento pode trazer uma intercorrência diferente. Então, inclusive, eu gosto de trazer um exemplo de um processo que entrou há pouco tempo para o escritório, ele é mais recente. Uma profissional me procurou dizendo que foi processada por conta de uma paciente dela que foi fazer um procedimento de criolipólise. E essa paciente teve uma intercorrência que é considerada rara nos procedimentos de criolipólise, que é a hiperplasia. A hiperplasia, acredito que quem atua com criolipólise sabe, é quando acumula uma massa de gordura aqui na parte superior do abdômen. E quando essa cliente me procurou para fazer a defesa dela nesse processo, eu fiquei preocupada se no meu termo tinha essa previsão, né? Porque assim, eu tenho um banco de dados de mais de 200 termos de procedimentos diferentes. Então, claro que quando surge um procedimento novo para fazer um termo do zero, eu vou buscar conhecimento, eu vou ler artigo científico, mas eu nem sempre consigo me lembrar de cara de todas as intercorrências que eu coloco em cada termo. Então, na hora, eu fiquei realmente preocupada. Falei, será que no meu termo eu constei essa intercorrência por ela ser rara? Ou será que eu constei só as intercorrências mais esperadas? E fui procurar no meu termo. E, de fato, a previsão estava lá. Eu tinha essa intercorrência prevista no meu termo, a hiperplasia. E, infelizmente, essa cliente me procurou, ela não era cliente da assessoria também. Então, a gente teve que fazer defesa com a documentação que ela apresentou. Se ela tivesse meu termo, já seria um resguardo um pouco maior, porque a gente poderia alegar que essa paciente dela teve ciência dessa intercorrência e mesmo assim ela assumiu o risco de realizar o procedimento, sabendo que poderia estar sujeita a essa intercorrência. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. As provas que a gente conseguiu reunir são muito boas e estamos confiantes. Mas foi só um exemplo que eu trouxe para ilustrar sobre a importância do termo de consentimento e o quanto é importante nós constarmos nesse documento determinadas informações. Então vamos lá. No meu termo de consentimento, eu gosto de começar falando sobre o procedimento em si. O que é o procedimento? Para que ele serve? Para que casos ele é indicado, tá? É muito importante dar ao paciente a oportunidade de se informar sobre o procedimento que ele está fazendo. Ele precisa entender o que ele está fazendo, o que vai ser feito no corpo dele. Depois disso, eu gosto de falar também que é possível que esse paciente não veja resultado só com uma sessão, porque essa é uma das causas, das maiores causas que a gente vê, tá? De reclamação judicial, de pacientes que querem arrumar confusão com o profissional, paciente problema, é a alegação de que não viu o resultado, de que fez uma sessão só, fez um procedimento só e não conseguiu ver resultado. Então, em todos os meus termos de consentimento, eu gosto de colocar de cara essa previsão, informando ao paciente que é possível que ele não veja resultado só com uma sessão. Também gosto de colocar as recomendações para o pós-procedimento, tá? Gosto de colocar também as possíveis intercorrências, sejam elas as mais esperadas ou aquelas que são um pouco raras, mas que também podem acontecer. Claro que eu não coloco as raríssimas, porque as intercorrências raríssimas, se a gente for colocar todas, o termo vai ficar super extenso, com mais de 10 folhas e fica impraticável. Mas eu gosto de colocar as que são mais esperadas, mesmo que raras, tá? Aquelas que podem acontecer.
Eu também gosto de constar a obrigatoriedade de, em caso de intercorrência, esse paciente ter que reportar a vocês, porque tem muito paciente que, quando tem uma intercorrência, já corre para a clínica médica e o profissional fala que quem fez o procedimento errou, que fez o procedimento errado, ainda mais partindo do pressuposto dessa briga de mercado que nós estamos enfrentando com a classe médica. Então, eu gosto de constar no termo de vocês essa obrigatoriedade de que vocês, como profissionais responsáveis do caso, precisam sempre ter ciência de todas as intercorrências. Então, é bom colocar ali também o telefone da clínica, onde o paciente possa entrar em contato com vocês de maneira prática. Também gosto de incluir ali no termo de consentimento a permissão do uso de imagem, porque você pode escolher ou deixar essa permissão num documento separado ou incluir ali no termo de consentimento. Então, para ficar menos cansativo, você dá uma série de documentos para o paciente ler e assinar. Eu gosto de incluir um parágrafo pequenininho ali, sucinto, e que já faz o papel dele de dar esse consentimento de imagem para que você utilize a imagem do seu paciente, para que você possa postar o resultado antes e depois, enfim. Eu já gosto de incluir no termo de consentimento e isso também é possível, tá? Não tem nada que proíba. Além disso, eu gosto de deixar lá no final também do termo de consentimento algumas linhas para que você coloque observações, além de colar o rótulo do produto que você utilizou. Isso é muito importante, tá? Ultimamente, tem muitos profissionais da estética que estão recebendo visitas do Ministério Público querendo que seja apresentado prontuário, assim como o rótulo dos produtos que estão sendo utilizados. Então, eu sempre recomendo que o rótulo do produto, sempre que vocês forem fazer um procedimento que use o produto, que tenha um rótulo, né? Claro que não se aplica a procedimentos como laser labial, ultraforme, mas sempre que vocês fizerem procedimentos que utilize produto que tenha rótulo, sempre tenham esse costume de destacar o rótulo e colar no termo de consentimento. Eu deixo um espaço para isso também, tá? Nos meus termos. Então é isso. O que eu tinha que passar para vocês sobre termo de consentimento foi passado. O termo de consentimento funciona dessa forma: você precisa dizer ao seu paciente o que é o procedimento que ele está fazendo, para que serve, onde ele vai se aplicar, para que ele é indicado, explicar sobre intercorrências, deixar claro que com uma sessão o seu paciente pode não obter resultado, dar recomendações para o pós-procedimento e deixar um espaço para, se você quiser fazer algum tipo de anotação, quantidade de produto que foi aplicado, colar o rótulo, tá? Então, o termo de consentimento é para isso. Passe a utilizar de forma específica, tenha sempre o costume de utilizar e não deixe nunca de pegar a assinatura do seu paciente em todos os termos. Isso é muito importante. Termo sem assinatura não tem validade, tá, pessoal? Então, a aula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que seja de grande valia na vida clínica de vocês, que vocês levem as lições daqui para a vida, que vocês lembrem de mim, lembrem das minhas instruções e eu te vejo na próxima aula.